Muito bem, pessoal. Nessa segunda parte da aula, nós vamos tratar dos assuntos massa, momentos, que envolve o primeiro e segundo momento, e centro de massa. Bom, para isso, a gente precisa entender o seguinte: esses conceitos vão ser tratados para placas que sejam finas, ou seja, a gente não vai considerar a espessura da placa, e placas da região plana, no R2, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nesses conceitos que nós vamos apresentar, o R é a nossa região do R2, onde a gente vai fazer o cálculo, tá? E delta de xy é a nossa função densidade, ou seja, para cada ponto da região R, a função delta diz qual é a densidade daquele ponto da região. Bom, tendo isso em mente, a primeira fórmula que nós apresentamos é justamente a massa da região. A massa nada mais é do que a soma das densidades. Então, sabendo que a densidade de uma região R é dada pela função delta, a integral dessa função passa a ser a massa. Então, isso nada mais é do que uma segunda aplicação da integral dupla quando eu contextualizo quem é o meu integrando. Muito bem, depois da massa, a gente consegue calcular os primeiros momentos, que são em relação aos eixos. O momento em relação ao eixo x vai ser a distância do ponto até o eixo y vezes a densidade. Então, o momento em relação a x vai ser y vezes a densidade. Enquanto que o momento em relação ao eixo y vai ser a integral dupla de x vezes a densidade. Tá? Então, são as duas fórmulas dos primeiros momentos em relação aos eixos. Com esses momentos e a massa, nós conseguimos calcular o centro de massa de uma região. O que é o centro de massa de uma região? O centro de massa nada mais é do que o ponto de equilíbrio dessa região. Então, a coordenada x vai ser o momento em relação a y dividido pela massa, e a coordenada y do meu centro de massa vai ser o momento em relação a x dividido pela massa. Certo? No próximo slide, nós vamos falar dos segundos momentos, que são conhecidos também como momento de inércia. Pois bem, então, para finalizar essa segunda aula, a gente vai apresentar agora as últimas fórmulas e, na sequência, a gente vai fazer um exemplo. Bom, os momentos de inércia, ou os segundos momentos, são calculados da seguinte forma. Eles também são calculados em relação aos eixos. Então, em relação ao eixo x, o que eu vou ter é a distância ao eixo y ao quadrado, tá? Vezes a densidade, e eu calculo a integral disso para dar o momento de inércia. Em relação ao eixo y, vai ser o contrário, ou seja, em relação ao eixo y, eu vou fazer x² vezes a densidade. E eu também posso calcular outros dois momentos. Em relação a uma reta L qualquer, e aí então SR ao quadrado aqui é justamente a distância de um ponto xy até essa reta. Essa reta pode ser um eixo paralelo ao x, um eixo paralelo ao y, ou até mesmo uma reta em diagonal, qualquer posição dentro do plano. Basta eu calcular a distância de um ponto qualquer até essa reta e calcular essa integral. E também posso fazer o momento em relação à origem, que nada mais é do que a soma desses dois momentos. Então, como a integral da soma é a soma das integrais, eu posso colocar isso aqui dentro de uma mesma integral e colocar o x² mais y² em evidência. E aí, então, eu fico com o momento de inércia em relação à origem. Por fim, a gente também pode calcular o raio de rotação desse momento. Tá? Ele pode ser feito em relação ao eixo x, ao eixo y e também à origem.
Em relação ao eixo x, eu vou fazer a raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo x dividido pela massa. E da mesma forma a gente faz para o y e para a origem. Ok? Então, no próximo slide, a gente vai fazer um exemplo para calcular esses momentos todos. Muito bem. Então, o exemplo que a gente apresenta é esse aqui. A ideia é calcular o centro de massa da minha região, certo? Além disso, calcular também o momento de inércia e o raio de rotação em relação ao eixo y. Tá? O centro de massa, a gente precisa calcular os dois primeiros momentos, o primeiro momento em relação a x e y e a massa do sistema, e o momento de inércia, né, já tem a sua fórmula, e depois o raio de rotação, que vai usar o momento de inércia mais a massa. Né? Isso tudo para uma região retangular formada no primeiro quadrante, limitada por essas duas retas. E a densidade da minha placa é dada por essa função. Muito bem. Primeiro passo. Esboçar a região. Então, primeiro quadrante, retas x igual a 6, y igual a 1, me dá essa regiãozinha aqui. Segunda etapa. A gente vai encontrar as variações. Como eu estou falando de uma região retangular, tanto x quanto y vão variar entre constantes. Então, eu tenho a variação de x de 0 a 6 e y de 0 a 1. Ou seja, lembrando, x varia aqui e o y varia aqui. Tá certo? Muito bem. A terceira etapa é justamente o cálculo da massa. Então, a gente vai usar a fórmula da massa, que é a integral da densidade, e vai calcular, certo? Então, eu vou calcular em x primeiro. Isso vai ficar x² sobre 2 mais xy mais x, certo? Depois eu tenho essa integral aplicada em 0,6 vai dar 6y mais 24. E aí então eu tenho aqui a integral em y, 6y² sobre 2 mais 24y, que vai variar de 0 a 1. Isso vai me dar 27 unidades de massa. Ok? Bom, a quarta etapa desse processo vai ser, então, calcular o momento de massa em relação a x. Tá bom? Então, aí o que nós temos? A fórmula do momento de massa em relação a x é y vezes a densidade. Então, o y aparece agora na função. A gente faz todo o cálculo e chega a 14 unidades. Ok? Unidade de medida. A quinta etapa desse processo vai ser justamente o cálculo do momento em relação a y. Então, aqui agora eu vou ter delta vezes x, né? Ou x vezes delta. E, de novo, a gente faz o cálculo. Dessa vez eu vou ter como resultado 99 unidades de medida. Bom, então agora eu vou apagar a massa e os momentos e vamos olhar agora a próxima etapa desse processo, que é o cálculo do centro de massa. O centro de massa então vai ser aquela formulinha que nós vimos, né? Que é o momento de massa em relação a y sobre m para dar o x barra e o momento de massa em relação a x sobre m para dar o y barra. Então, o meu x barra ficou 11 terços e o meu y barra 14,27. Então, essa é a posição dentro da minha região que eu consigo equilibrar o meu sistema. Ok? Bom, a próxima etapa, a sétima etapa, vai ser justamente o cálculo do momento de inércia em relação a y. Ou seja, agora eu vou ter o delta multiplicado por x². Tá? Então, quando a gente faz essa conta, eu tenho esse valor aqui, aí eu integro em relação a x, depois eu integro em relação a y e chego nesse valor de 432 unidades. Ok? E por fim, o exercício pede o cálculo do raio, e o raio nada mais é do que esse valor que eu acabei de calcular, dividido por m,
E aí eu extraio a raiz disso tudo. 432 por 27 dá 16. Raiz de 16 dá 4. Esse é o meu raio em relação ao eixo Y do momento de inércia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.